Você, meu aluno, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vem agora que a gente vai estar trabalhando com a posição relativa da reta. Terceira posição, a reta tangente, gente. Essa daqui é o caso diferente que vimos na nossa videoaula passada. Lembre-se que na videoaula passada nós trabalhamos com a reta secante, que é aquela que toca em 2 pontos na nossa circunferência. Diferente da reta exterior externa, aquela que não toca na nossa circunferência em ponto algum. Agora, no caso da nossa reta tangente, é aquela reta que tocará, olha aqui, ó, ela tocará em um único pontinho na nossa circunferência, o qual estou chamando de ponto T. Então, nós temos aqui a reta tangente T1, que toca neste ponto T1, e temos a reta tangente T2, que toca no ponto T2. Então eu desenho aqui 2 retas tangentes para a gente, como exemplo e tudo mais. Beleza? Tranquilo isso? Tá fácil, né? Então secante toca em 2 pontos, tangente toca em 1 ponto e a externa não toca, exterior não toca. Agora, quais propriedades interessantes temos da reta tangente? Veja que ao desenhar 2 retas tangentes, elas vão ter um ponto de concorrência, elas vão estar se tocando em um único ponto, que eu chamarei de ponto P. E olha que massa, que propriedade que vai estar aparecendo aqui pra gente. Vou fazer o seguinte, eu vou desenhar os raios da circunferência tocando neste ponto de tangência, tanto neste T1 quanto neste T2. E depois eu vou ligar este ponto C até este ponto P. Com isso, olha o que teremos aqui. Olha o que teremos aqui, olha que legal. Pronto. Fechou. Desenhei os raios. Agora eu vou ligar o ponto C até o ponto P. Aqui. Pronto. Então eu desenhei os raios da circunferência, chegando neste ponto T1 e chegando neste ponto T2. Além disso, eu liguei este ponto C, que é o centro da nossa circunferência, até aquele ponto de encontro das retas tangentes. Agora, que propriedade interessante nós teremos da reta tangente? Você se lembra que no caso da reta secante, quando desenhamos a reta mediatriz que passa pelo centro da circunferência, ela sempre vai estar valendo para a gente. Então, ao desenhar uma reta secante aqui, se a gente desenhar uma reta que passa pelo centro e divide ao meio este segmento, ela vai estar formando também um ângulo de 90 graus. Agora imagine o seguinte, vou desenhar aqui para vocês conseguirem enxergar essa ideia. Aqui, ó, temos uma circunferência qualquer e aqui temos uma reta secante. Aqui está o centro da circunferência. Se a gente desenhar aqui a reta que passa pelo centro e divide este camarada ao meio, necessariamente ele formará um ângulo de 90 graus aqui. E ao formar este ângulo de 90 graus, olha que massa. Concorda comigo que se pegarmos essa reta secante e subirmos essa reta secante na direção da reta mediatriz, este pontinho e este pontinho, eles subiriam na mesma velocidade que este camaradinho aqui, este pontinho aqui do ponto médio, até o momento que esses três camaradas iriam se coincidir aqui, nesse pontinho aqui da circunferência. E veja que com isso o ângulo de 90 graus vai acompanhando esses caras. Então significa que quando desenhamos o raio da circunferência até um ponto de tangência, necessariamente aqui formamos um ângulo de 90 graus. Então lembre-se sempre disso. Desenhou o raio ao ponto de tangência, ângulo de 90 graus. Desenhou o raio ao ponto de tangência, ângulo de 90 graus. Desenhou o raio ao ponto de tangência, ângulo de 90 graus. O que mais teremos também de interessante em relação a isso daqui? Olha que legal. Percebeu que formamos aqui 2 triângulos retângulos? Um triângulo retângulo aqui acima e outro abaixo. Mas olha aqui. Concorda comigo que isto é raio da circunferência? Isso aqui também é raio da circunferência, sendo raio, raio. Então veja que esses catetos desses triângulos retângulos aqui necessariamente têm a mesma medida. Além disso,
Veja que esse segmento CP, ele corresponde à hipotenusa de ambos os triângulos retângulos. Ele é tanto a hipotenusa do de cima quanto a hipotenusa do de baixo, mas olha que massa! Veja que aqui acima você fechou um triângulo retângulo com 2 risquinhos e 3 risquinhos no cateto e na hipotenusa. Mesma coisa no de baixo. Você também tem aqui um triângulo retângulo com 2 risquinhos e 3 risquinhos. Então você concorda comigo que ao aplicar teorema de Pitágoras no de cima para achar este cateto, teremos o mesmo resultado no Pitágoras para encontrar este cateto? Por causa disso, chegaremos em uma propriedade muito importante. Pedrinho, que propriedade é essa? Sempre que de um ponto você desenhar duas retas tangentes, a distância deste ponto a cada ponto de tangência é a mesma. Então, a distância de um ponto externo à circunferência aos pontos de tangência é sempre igual. Ou seja, distância de um ponto aos pontos de tangência é sempre igual. Fechou? Tranquilo essa ideia? Então, sempre você vai ter essa igualdade de distância. Ou seja, se aqui eu tiver uma distância x, aqui eu também vou ter uma distância x. Ficou claro isso? Beleza? Por sinal, nós temos uma consequência muito importante dessa propriedade. Olha que consequência é essa. É a condição que temos para que uma circunferência fique inscrita em um quadrilátero qualquer. O que a gente precisa para que isso ocorra? Para termos uma circunferência inscrita em um quadrilátero. Olha que legal. Digamos que esse quadrilátero aqui, ele tem lados de medida A, B, C e D. Pronto. Ou seja, o segmento AB vale A, o segmento BC vale B, o segmento CD vale Czinho e o segmento AD vale Dzinho. Agora, olha que legal. Concorda comigo que deste ponto A, como a circunferência está escrita, então ela tangencia os lados do quadrilátero internamente. Quando uma circunferência está escrita, é isso que ela faz. Tangencia internamente os lados do quadrilátero. Se ela está tangenciando internamente, então estes pontos W, X, Y e Z são pontos de tangência. Olha que legal. Se deste ponto A temos aqui um ponto de tangência e um ponto de tangência, então necessariamente essa distância é igual a essa. Ou seja, a distância de um ponto aos pontos de tangência são iguais. Então, podemos escrever o seguinte, que o segmento AW é igual ao segmento AZ. Pronto. Continuemos. Veja que deste ponto B, nós também temos aqui a distância a dois outros pontos de tangência, ao ponto W e ao ponto X. Então, significa que o segmento BW tem a mesma distância do segmento BX. Olha, deste ponto foram desenhadas duas tangentes aqui. Então, este tamanho tem que ser igual a esse. Por causa disso, podemos afirmar que BW é igual a BX. Continuando a brincadeira, veja que o mesmo acontece aqui abaixo, ou seja, do ponto C ao ponto X, que é um ponto de tangência, teremos a mesma distância do ponto C ao ponto Y, que também é um ponto de tangência. Então, este segmento com 3 cabelinhos é igual a este segmento com 3 cabelinhos. Com isso, podemos afirmar que CY é igual a CX. Aqui está. CY igual a CX. Finalmente, veja que deste ponto D, nós desenhamos outros dois pontos de tangência. Por causa disso, a distância de D até Z, do ponto D ao ponto de tangência, é igual à distância desse ponto D a este outro ponto de tangência, 4 cabelinhos. Por causa disso, podemos afirmar que DY é igual a DZ. DY igual a DZ. Pronto!
Então veja que chegamos nessas 4 igualdades aqui. Pedrinho, e daí que esse negócio vai me ajudar? Cara, olha que legal. Faça agora o somatório de todos esses caras. Ao fazer o somatório de todos esses caras, eu te pergunto, o que vai me dar a soma do segmento AW com o segmento BW? AW mais BW corresponde a Azinho. O que corresponde à soma do segmento CY com o segmento DY? CY com o segmento DY equivale ao segmento Czinho. O que equivale à soma do segmento AZ, ou melhor, BX, com o segmento CX? BX com o segmento CX equivale a esse segmento todo, que mede Bzinho. E, finalmente, o que equivale à soma do segmento AZ com o segmento DZ? O segmento AZ com o segmento DZ equivale a este segmento todo, que equivale a Bzinho. Com isso, chegamos a esta relação, em que A mais C deve ser igual a B mais D. Ou seja, nós então podemos afirmar o seguinte, que para termos uma circunferência inscrita em um quadrilátero, basta que a soma dos lados opostos seja constante. E é isso que você precisa para que essa circunferência fique aqui dentro do nosso quadrilátero. Fechou essa ideia? Então, o que acabamos de aprender nesta videoaula? Nós aprendemos que a reta tangente é aquela reta que toca em um só ponto na circunferência, que ao desenhar o raio até o ponto de tangência, necessariamente ele forma um ângulo de 90 graus com a reta tangente. Além disso daqui, nós aprendemos que de um ponto, ao desenhar duas retas tangentes, necessariamente a distância dos pontos, do ponto P aos pontos de tangência são iguais. Teremos exatamente a mesma distância. Ou seja, esse segmento PT1 terá a mesma distância desse segmento PT2. Beleza? Necessariamente essas duas distâncias serão iguais. Então, note sempre essas importantes propriedades que vimos aqui. E a última propriedade é que para termos uma circunferência inscrita em um quadrilátero, basta que a soma dos lados opostos seja a mesma. É por isso que eu posso ter uma circunferência inscrita em um quadrado, porque o quadrado ele não possui todos os lados iguais. Então, se eu tiver, por exemplo, um quadrado aqui qualquer, cujo lado mede 5. Beleza, então vou ter aqui 5, 5, 5, 5. Então me ajude. 5 mais 5, 10. 5 mais 5, 10 também. Então, como 10 é igual a 10, eu posso ter uma circunferência inscrita nesse quadrado. Se tivermos esse camarada sendo um losango, ou seja, todos os lados iguais, mesma ideia, a soma dos lados opostos vai ser a mesma. Agora, e se tivéssemos aqui um retângulo? Por exemplo, aqui medindo 7, 7 e aqui medindo 5 e 5. Ah, Pedrinho, aí eu acho que já não dá certo. Afinal, 7 mais 7 dá 14. 5 mais 5 dá 10. 14 não é igual a 10. Por causa disso, a gente não pode ter uma circunferência inscrita no retângulo. Tanto que se você tentar fazer isso, a circunferência ela só vai tocar em 3 dos lados do retângulo. Ela não vai tocar neste quarto lado. Então a gente não pode falar que ela está inscrita. A ideia de ter uma circunferência inscrita em qualquer polígono é ela tangenciar todos os lados o quê? Internamente. Beleza, amigão? E com isso nós fechamos essas ideias que podemos ter em relação
a reta tangente. Beleza? Tranquilo isso? E fechamos aqui essas nossas ideias. Só estou colocando o pontinho aqui dentro para ficar mais bonitinha a nossa figura, fechou? Agora a gente não termina por aqui. Vamos ver alguns exemplos práticos em relação a essas posições que vimos da reta em relação à minha circunferência, beleza? Mas na próxima videoaula. Então aquele abraço e bons estudos para você. Fica com Deus. Até mais.